vamos à leitura da palavra do Senhor dessa manhã, meditando nas Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Oh, aleluia, Deus é bom, o Senhor está nesse lugar, maravilhoso é o nosso Senhor. Nesse episódio nós vemos Jesus, ele havia ressuscitado, e é tão interessante porque essa é uma palavra que em algumas vezes eu já trouxe para a igreja, mas como é interessante a palavra do Senhor, ela se renovar a cada manhã. A Bíblia nos fala que a palavra dele se renova a cada manhã. Então esse episódio mostra Jesus sendo ressuscitado. Ele ressuscitou. E de repente nós encontramos algumas mulheres que vão em direção ao túmulo para levar um aroma perfumado ao corpo de Jesus. Mas quando chega naquele lugar, elas se deparam com dois anjos que dizem àquelas mulheres: a quem vocês procuram já não estão mais aqui. Anuncie aos seus discípulos que Jesus está vivo, que Cristo está vivo. Nesse momento então, Jesus, ele já entra no caminho de dois discípulos, andando talvez frustrados, com certeza frustrados por aquilo que eles estavam vivendo, aquele momento difícil. Talvez hoje você esteja vivendo um momento difícil na sua vida, mas eu quero te dizer, Jesus, ele está entrando agora no teu caminho, Jesus agora ele está entrando no teu coração e te dando uma esperança em mudar a tua sorte, em mudar a tua vida. Oh, aleluia! E a Bíblia nos fala, Jesus então ele entra no caminho, e ele entra junto, se relacionando, conversando com aqueles dois discípulos. Olha o que o versículo 13 do capítulo 24 de Lucas diz: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, ou seja, 11 a 12 quilômetros de Jerusalém. Emaús, no original hebraico, quer dizer banho quente. Grava bem isso, porque você vai entender o porquê esse significado, porque o banho quente. Oh, glória a Deus. Continuando, no versículo 14... e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha o que acontece, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O mais incrível em tudo isso é que o Senhor nosso Deus, quando estamos perdidos, Ele não nos abandona. Ele nos encontra, Ele aparece no nosso caminho, através de uma mensagem, através de uma pessoa, através de um vídeo compartilhado, através de um telefonema, através de uma visão, através de sonhos. De diversas formas o Senhor pode aparecer no seu caminho. Ele quer visitar o teu coração. No versículo 16, continuando, diz: os seus olhos, os olhos daqueles discípulos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que isso acontece? E aí nós vamos entender no outro evangelho de Marcos, capítulo 16, que diz que a aparência de Jesus, a forma de Jesus já não era mais a mesma. Glória ao Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 6, que os nossos olhos, que o olho é a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, quão densas trevas haverá. Quantos de nós não conseguimos enxergar algo bom que está atrás de uma notícia ruim, de um momento ruim? Talvez hoje você está vivendo esse momento difícil em meio a essa pandemia, mas eu quero dizer a você, algo bom está por acontecer. Algo bom está para acontecer. Abra os seus olhos espirituais para enxergar algo bom. Glórias ao Senhor. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz.
No livro de Coríntios, capítulo 15 e 19, nos fala, Jesus, ele diz, o apóstolo Paulo, ele diz: se nós esperamos Cristo somente nesse tempo, então nós somos os mais miseráveis entre os homens. Em Filipenses, no capítulo 3, 20 e 21, diz, e aqui que eu quero que você entenda o porquê nós fomos chamados, o porquê que Jesus, ele entra no caminho para abrir os olhos espirituais daqueles discípulos no caminho de Emaús. Filipenses capítulo 3, 20 e 21 diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 diz, e aqui eu quero que você entenda bem: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, presta bem atenção agora, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso, ou seja, um corpo glorificado. Jesus, ele aparece então com aquele corpo glorificado. Eles não puderam reconhecer, mas se houvesse uma intimidade com Jesus, se houvesse uma intimidade espiritual, a voz, o jeito já tocaria o coração, dizendo: opa, essa pessoa, ela me lembra alguém? Sim, ele é Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Assim como esses discípulos que não tiveram a sensibilidade espiritual, podemos também cometer o mesmo erro, colocando Jesus como estranho em nosso caminho, em nossas vidas, a ponto de não reconhecê-lo. Por quê? Porque falta a sensibilidade espiritual, a busca ao Senhor, a leitura da sua palavra, e meditar na sua palavra, a oração, se achegar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o teu coração. É impossível alguém que conheça Jesus não ter a presença dele. É impossível você que aceitou o Senhor Jesus e dizer: Deus não está comigo. Não está, porque você não está buscando como deveria buscá-lo. Deus o encontrou. Se você hoje está nessa manhã ouvindo essa palavra, eu quero dizer agora: o Senhor está encontrando você nesse caminho, nessa hora. Aleluia. Versículo 17 do capítulo 24 de Lucas diz: então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos, porque eles começaram a falar até para Jesus. Aqui é tão interessante porque Jesus, ele começa um processo de restauração, de resgatar aqueles discípulos, a arrancar o coração frio, e para então levá-los a ter um coração novamente aquecidos na palavra, aquecidos no Senhor. Nós vemos então duas pessoas, uma alimentando a outra, com a conversa de: e agora o que vamos fazer? E agora o que vamos fazer? Ei, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 6, que quando um cego, ele diz assim: se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no mesmo abismo. Eu aprendi em um estudo que nós somos a média das 5 pessoas que andamos. Se você andar com pessoas muito reclamonas, pessoas que murmuram demais, que reclamam da vida, você daqui a pouco também está reclamando. Mas comece a andar com pessoas de fé, com pessoas ousadas. O seu coração será motivado a andar com um coração valente também, um coração motivado a vencer as lutas, a entender com os olhos espirituais que mesmo no momento ruim existe algo bom acontecendo. Deus, ele quer mudar a tua vida. Deus, ele quer mudar o seu coração agora, a sua forma de enxergar. Louvado seja o nosso Deus. No versículo 19 diz: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era profeta, e agora ele não é mais profeta? E agora Deus não é mais Deus? Por causa de um momento, agora ele não é mais o Deus da sua vida?
Agora ele não é mais o Senhor da tua vida. Essa foi a fala deles. Ele era profeta, não é mais. Oh, glória a Deus. Esses dois discípulos continuam então a abrir a dor e a ferida. É isso que nosso Deus quer que façamos: rasgar o nosso coração ao invés das nossas vestes. Deixa eu falar uma coisa: o maior erro de alguém é achar que não precisa de ajuda. O maior erro de alguém é reter no seu coração feridas, não procurar ajuda. Não, eu não preciso de ninguém. Que não precisa expor sua ferida e sua dor. Nós precisamos entender que se andamos sozinhos, haverá um momento em que, se cair, não terá quem o levante, porque você decidiu andar sozinho. Você decidiu andar sozinho, sem buscar os conselheiros, sem buscar o seu líder, sem buscar a voz, a direção do seu pastor, sem buscar a direção de Deus. Não, eu já falo com Deus, mas Deus, Ele pode usar uma pessoa para falar o seu coração. Então você precisa rasgar o seu coração a alguém. Oh, glória a Deus. Voltando para o texto, no versículo 22, quero dizer uma coisa para você. Sabe, nesse túnel escuro, talvez você não consiga enxergar, mas há uma luz no fim desse túnel, e essa luz se chama Jesus. A sua vida pode tomar um rumo novo a partir de agora. No versículo 22, mostra aqui os discípulos falando da verdade de algumas mulheres que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Versículo 25, Jesus entra mais profundo no processo de abrir os seus olhos. E agora esse é um versículo chave para a sua vida, versículos chaves para que você possa entender o seu lugar e entender o que Deus quer falar a você, para que haja uma libertação. Ele diz no versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nécios, ó nécios. Nécios no grego quer dizer não atendido, não entendido, inteligível, insensato e tolo. Eu quero ficar com essa palavra, não entendido. Então ele está dizendo: ó não entendidos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha o que a Bíblia diz: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras sagradas. Jesus, ele estava ali mencionando a palavra do Senhor. Oh, glória a Deus. Uma das instruções que é dada para Josué antes de assumir o posto de Moisés está em Josué 1:8, que diz: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Os dois discípulos chamam Jesus para entrar na sua casa, mas antes de entrar na sua casa, olha o que essa palavra diz. Jesus, ele começa a falar das escrituras, e o coração deles começa a se encher. Jesus começa a falar das promessas, das profecias, fazendo-os relembrar que era necessário Jesus morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar também. Glória a Deus. Versículo 24: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus, menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
e entrou para ficar com eles. O que aconteceu? Então ele entrou para ficar, porque eles insistiram. Olha só, será que nessa hora você pode fazer uma oração ao Senhor? Será que agora você pode insistir a Jesus Cristo entrar na tua vida? Será que agora você pode falar ao Senhor: entra na minha casa, senta aqui, está tão bom ouvir essa palavra, está tão bom ouvir as escrituras sagradas, entra na minha vida, entra na minha casa agora. Você, eu te pergunto, você tem sido uma boa companhia? Onde as pessoas, elas dirão: olha, fica mais um pouco, deixa eu ouvir mais um pouco que você falar. Ou você é o tipo de pessoa que outros chegam perto e não tem prazer em ficar ouvindo a sua voz, porque você é mau? Mas o coração de Jesus não, era sempre boa companhia dele. E nós que somos imitadores de Cristo Jesus, nós também temos que ser dessa forma, com esse perfil e com esse coração. Eu tenho que ser uma boa companhia para as pessoas. Deus, Ele quer te mostrar um caminho diferente nessa manhã. Versículo 24. Versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus entrou na casa, estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido lhes deu, então se lhes abriram os olhos. Depois que ele parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos, e a Bíblia nos fala: e o reconheceram. Mas depois que o reconhecem, ele desaparece da presença deles. Por quê? Porque o corpo já era glorificado, já era um outro corpo. Imagina nós com o corpo glorificado. Para onde nós iremos? O que nós faremos? Oh, meus irmãos, não se iluda em viver por essa terra. Se realize em sonhar com a Nova Jerusalém. Realizem, como diz lá em Coríntios 15, a minha cidadania é os céus. Se realize em querer sonhar mais do que na terra. É bom estar na terra, mesmo em momentos difíceis. Você poder abraçar sua esposa, você poder ver seus filhos, você poder estar entre amigos, você poder estar na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer, eu tenho certeza, existe um lugar melhor. E é esse lugar que nós temos que almejar. É esse lugar, é por isso que nós trabalhamos para Jesus, é por isso que nós trabalhamos para o reino de Deus, não para ficarmos a eternidade em um outro lugar que não seja os céus, em um outro lugar que não seja na presença do nosso Deus. Oh Espírito Santo. Versículo 32, olha o que ele diz: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha, olha aí o segredo, nos expunha as escrituras. Oh, como é bom ler a Bíblia, como é bom você poder acordar de manhã, falar com o Senhor, e de repente você pegar a Bíblia e agora é a vez dele falar comigo. Eu acordar pela manhã, orar: Deus, eu estou aqui. Como foi hoje de manhã? Como foi nessa madrugada? Eu não consegui dormir, fiquei acordado até 5 da manhã, lendo a palavra do Senhor. Meu Deus, como é bom! Como é bom nós sermos renovados pela palavra do Senhor, renovados na presença do Senhor, mesmo dormindo 1 ou 2 horas, eu estou aqui para glorificar a Jesus, porque é Ele quem renova as nossas forças. O Senhor está nesse lugar. Deus, Ele quer guiar os teus passos. Deus, Ele quer mudar a sua rota se ela estiver perdida. Repete comigo: queimando o nosso coração. Onde você estiver, queimando o nosso coração. Foi isso que eles disseram. O nosso coração estava ardendo, queimando o nosso coração. Quando falamos de Jesus, do seu amor, dos seus milagres,
da sua misericórdia, dos seus feitos, da morte naquela cruz que nos resgatou e nos salvou? Será que quando você fala tudo isso, também não queima o seu coração? Será que quando você vê o esforço, quando você olha para Jesus, você não sente o seu coração também queimar de paixão, de alegria, de amor? Oh Deus! Queridos, uma pergunta: o que fez com que os corações desses discípulos voltassem a ser aquecidos? O que fez com que o coração desses discípulos voltasse então? Estava frio, mas de repente se aquece novamente. E o que fez com que o coração deles se aquecesse novamente? A resposta está no versículo 32, que diz: quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. É isso que vai aquecer o seu coração. Se o seu coração estiver frio, esse é o segredo. Leia a palavra do Senhor. Quando temos um reencontro com Cristo, voltamos para a nossa origem. No versículo 33 diz: e na mesma hora, depois do coração aquecido, levantando-se, olha a mudança de rota, olha a mudança de vida. Levantando-se, aleluia, levantando-se. Ele diz o quê? Voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. Lembra do que eu te falei? Do significado de Emaús? Qual é o significado de Emaús? Banho quente. Jesus, ele pegou aqueles discípulos morrendo de frio e falou: vem cá, vou dar um banho quente. E aqueceu aqueles corações. Se você estiver frio, congelado, sem fé, sem esperança, Jesus, ele pode aquecer o seu coração. Quero concluir essa palavra dizendo que se você estiver perdido, Deus aparecerá em seu caminho. Deus aparecerá em seu caminho se você estiver perdido. Se os teus olhos estiverem fechados, se alimentando somente de notícias ruins, como temos ouvido esses dias, Deus pode mudar a sua visão e te fazer contemplar a luz no fim do túnel. E para terminar, se o teu coração estiver frio, será aquecido ao ler as Escrituras Sagradas, aonde estão todas as promessas e aonde está toda a verdade que liberta. Que Deus possa aquecer o seu coração, que Deus ele possa te encher de paz. Hoje é um novo dia.